E aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Dessa vez eu vim soltar um vídeo diferente pra vocês sobre o livro, Mais Esperto que o Diabo. Bora lá, solta a vinheta. Bom, então, dessa vez eu trouxe esse tema diferente, que é voltado ao livro, porque esse livro aqui, se não o principal, que eu já li, dentre os livros que eu já tenho lido, né, me causou um grande impacto com relação ao mindset mesmo, ao autoconhecimento. E dentre esses conhecimentos, teve vários com relação a finanças, que me fez pensar muito diferente, né, do que eu já pensava. E aí eu resolvi fazer esse livro sobre esse tema, esse tema sobre esse livro, para vocês poderem, de fato, despertar o interesse em ler ele, até mesmo criar o hábito para poder começar a ler outros livros, certo? Bora lá, separei em tópicos, então vou falando para vocês conforme os que eu listei. Aí é essa hora que você coloca o... Tá ligado? Mano, vamos orar, mano. Vem aqui gravar o vídeo aqui que eu vou editar. Bom, então, primeira coisa que eu quero falar é que esse livro não é voltado à religião, tá, pessoal? Não tem nada voltado ou ligado à religião. Óbvio que tem coisas faladas sobre religião, mas não é nada voltado ao meio religioso. Esse livro ele foi feito no intuito da pessoa não personificar o diabo, e sim ele mostrar sobre o lado ruim da vida, ou seja, das partes negativas da vida, dos medos, dos hábitos e tudo mais. Bom, o livro ele foi escrito, né, por Napoleão Hill. Dentre esses livros aqui que ele já escreveu esse daqui, né, Mais Esperto que o Diabo, que foi um dos mais vendidos. Teve mais de 100 milhões de cópias vendidas através do mundo. E teve também aquele outro livro muito conhecido, tem até um filme mesmo na Netflix, paga nós, que chama O Segredo. É um livro também incrível. Então, assim, ele já tem um histórico bom de livros, né, citados, escritos por ele. E esse daqui, cara, de verdade, foi o que mais impactou a minha vida dentre os que eu já li. Bom, que nem eu falei pra vocês, esse livro ele é uma metáfora da vida, por quê? O contexto histórico dos acontecimentos se baseia no quê? Ele estava numa divergência, que se passa no começo do livro, né? Que aconteceu. Entre essa divergência que aconteceu na vida dele, ele acabou se deparando com o diabo. Depois disso, ele começa a criar uma narrativa, né? Através da conversa entre ele e o diabo, no caso, ele e as coisas ruins da vida. E depois disso, o livro ele decorre em forma de diálogo. Então, assim, é um livro que te desperta muito interesse, porque acaba te prendendo dentre os fatos que acontecem e você até mesmo, vocês vão ver, vocês acabam se encaixando entre esses fatos. E dentre deles eu vou citar alguns, que nem eu falei pra vocês, que é o intuito desse vídeo aqui. Então, como eu falei, o livro é um livro de autoanálise e ele linka principalmente o diabo aos medos. E eu vou citar pra vocês os 6 medos principais que ele cita no livro. E minha mãe acabou de chegar de carro aqui, eu vou esperar ela parar o carro. Nada, o carro. Barulhão. Então, os medos são, vou ler aqui pra vocês, né? É a pobreza, a crítica, a falta de saúde, o medo de perder o amor, o medo da morte e o medo da velhice, certo? Então o livro ele entorna dentre esses medos e ele acaba citando diversas vezes e ele mostra com que esses medos de fato ele trava a pessoa a pensar pelo lado bom da coisa, das situações, né, no caso. E dentre esses medos, pessoal, ele foca principalmente em 2, que é o medo da morte e o medo da pobreza. E ele cita bastante versos sobre esses 2 medos, porque é um dos 2 principais medos que travam de fato a pessoa. Faz a pessoa, parar, estagnar naquilo que ela faz ou é designada a fazer, faz com que, a vida da pessoa de fato mude através daqueles 2 medos. Logo em seguida, ele cita sobre a alienação. O porquê da alienação, o porquê as pessoas se alienam, o que faz as pessoas ficarem alienadas. E dentre esses fatos, ele cita 3 principais fatores, né, ou pessoas no caso, que fazem com que as pessoas se alienem. Vocês vão ficar meio chocados, mas é o que o livro cita. O primeiro assim, desde quando você nasce, o primeiro fator de alienação são os pais. O segundo são os professores, né? E terceiro, os líderes religiosos. Então, assim, às vezes você para pra pensar com relação ao contexto do livro, o porquê pais, professores e ensinadores religiosos? Porque, primeiro, os pais, eles são aqueles que te trazem um conhecimento voltado ao que eles viveram. Então, assim, se você for parar pra pensar na realidade daquilo que eles viveram, é totalmente oposta à que a gente vai viver ou está pra viver. Porque, assim, os fatos já aconteceram, os tempos são totalmente diferentes, e através dos fatos que eles tentam impor a nós, né, filhos no caso,
ele acaba alienando de uma certa forma, não porque isso seja um lado ruim 100% da coisa, mas sim por conta de impor certos medos, que acabam travando a gente desde o nosso nascimento até a nossa infância, adolescência e tudo mais. O segundo ponto são os professores, que de fato, né, é uma coisa que eu já bati na tecla, eles acabam sendo alienadores na forma do contexto escolar, tá bom? Não é os professores que dão aula por fora, nem os ensinadores geral. Eu acho que é o contexto voltado mais a contexto escola em si, que na verdade é o sistema de ensino que já é muito passado, então assim, ultrapassado na verdade, né? Então assim, ele acaba sendo de fato um sistema alienador das pessoas, porque ele traz um medo da crítica da sociedade, traz um medo de você não se sentir capaz de fazer certas coisas. E aí, já linkando uma frase que eu ouvi, né, e que eu lembrei na hora que eu tava escrevendo aqui, foi a frase dita por Isaac Newton não, cara. Uma frase dita por Albert Einstein, que nada mais é que um peixe não pode ser julgado pela capacidade que ele tem de subir numa árvore. Se você for parar pra pensar nesse contexto, você acaba entendendo que tem certas pessoas que têm uma facilidade enorme em certas questões da vida, em certa resolução de problema. E a pessoa acaba sendo meio que alienada ao medo de não ser capaz de resolver outros que ela não tem nem um pouco de aptidão. E é isso que a escola às vezes traz de parte de alienação. Bom, e por fim, são os líderes religiosos, que eu acho que assim, tem sim grande parte boa, eles ajudam milhares de pessoas, só que ele tem aquele fator religioso primordial, que é impor o medo perante muitas coisas. Porque você para pra pensar, não, que nem eu falei, eu não quero ficar citando coisa de religião, mas assim, muitas instituições religiosas, elas impõem o medo de você ir pro inferno e tudo mais, que você é julgado por Deus, que não sei o que lá, que você tem um pecado em sua vida por certos fatos que você fez, que você fica aquilo. Então, tipo assim, eu acho que ele trava muito, esse sistema de religião, ele trava muitas pessoas em acharem que elas são 100% errata, sabe? Que tudo que ela faz errado tem que pensar muito milimetricamente para poder fazer as coisas. E assim, isso traz um conceito de pensamento bom, sim, porque as pessoas acabam tendo um mindset legal de não querer fazer coisas erradas. Certas pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de ensinamento, ela acaba se travando, se limitando a não querer buscar novos conhecimentos para que te faça uma vida diferente, uma vida melhor. Entenderam mais ou menos? Mas assim, eu aconselho que vocês leiam para que vocês consigam absorver o máximo possível dessas informações, para que vocês não achem que isso que eu tô falando é mal ou não faz nenhum sentido. E realmente, de fato, fez, porque só pra adentro, né? Eu acredito muito em Deus. Mas assim, essa questão fez me pensar muito sobre a questão dos ensinadores religiosos e sobre os pais e seus professores principalmente. Eu acho que de fato é uma parte muito importante para vocês lerem. Fiquei uns 10 minutos nessa parte. Eu vou citar várias frases aqui, né, no contexto desse vídeo, decorrer desse vídeo, só que assim, eu acho que tem uma frase que é a principal e eu vou citar ela agora para vocês poderem focar nessa frase até o fim do vídeo, que vai fazer muito sentido, certo? Então acompanha. Bom, a frase é: a mente nada mais é que a soma de todos os nossos hábitos. Eu acho que tem pouco pra dizer sobre isso aqui, mas você consegue sempre ter um pré-entendimento sobre quem você tem à sua frente, as suas amizades, os seus familiares e tudo mais, a partir dos seus hábitos. Isso é fato, pessoal. Se você vê que uma pessoa estudada, é uma pessoa que procura evolução na vida, é uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, você entende que os hábitos delas fazem dela uma pessoa boa. Agora, se você vê uma pessoa que é meio desvirtuada, que faz coisa muito errada, que tenta sempre passar a perna nos outros, você entende também a mente dessa pessoa, os hábitos dessa pessoa. Então, assim, você começa a entender realmente quem é quem. E isso te traz um respaldo enorme das coisas que você tem da vida, porque te faz, de fato, centralizar nas pessoas que fazem sentido a você, e não as outras pessoas que só te fazem entrar num ciclo virtuoso e errado das coisas. Bom, e o último ponto que o livro cita, na verdade não o último do livro, mas o último que eu quero citar pra vocês, é a lei do ritmo hipnótico. Cara, esse daqui é bizarro. Mas assim, tem muita gente que fala sobre essa questão aqui do livro aqui, que é uma das partes, se não me engano, a mais importante, que é, o próprio nome diz, é a lei do ritmo hipnótico. É você ficar estagnado naquilo. É você travar perante as situações adversas da vida. Entendeu? Então assim, a lei do ritmo hipnótico, que acontece? Ela acaba sendo dividida por dois fatores. O primeiro, que é a alienação que eu falei, a pessoa se vê alienada a certo tipo de fator que acontece de adverso na vida dela. E o segundo é o conforto. Porque a pessoa fala, pô,
pra que eu vou fazer tal coisa ali com medo de que possa acontecer uma outra situação adversa, que seja crítica, sei lá, a pessoa fazer aquilo e ficar pobre, sei lá. E aí ela acaba trazendo aquilo pra si, aquele problema pra si, em vez de tentar resolver. E isso faz o quê? Acaba trazendo conforto, a pessoa se estagnar e ficar naquilo. Então a lei do ritmo hipnótico nada mais é que um compilado de fatores que acontecem na sua vida que te fazem estagnar e te fazem ver somente pra um caminho. Ela nunca te faz ver além daquilo, nunca te faz ver pelo lado bom. Ela sempre te traz aquele ritmo hipnótico frenético de que pra cada coisa há sempre a mesma resolução. E essa parte é fantástica do livro, espero que vocês leiam e foca bastante nessa parte que é sensacional. E por fim, eu trouxe 7 insights sobre o livro e também trouxe alguns, deixa eu ver, peraí que eu anotei aqui no celular. E também trouxe 7 sites sobre o autor. Eu vou falar pra vocês e eu vou ter que infelizmente ler, porque é uma coisa que eu anotei e tá bem separadinha. Bom, eu vou falar primeiro sobre o autor, sobre os 7 insights que eu quero contar ele, eu anotei aqui no meu celular, então eu vou falar pra vocês meio que lendo, certo? Sua única limitação é aquela com que você impõe a sua própria mente. O diabo é uma energia negativa e vive na mente das pessoas que têm medo dele. Um pensamento que se torna hábito vira uma janela aberta para o mal invadir seus pensamentos. Quarto, o elemento tempo modifica os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, o que pode abrir uma janela para pensamentos negativos. Aquela velha frase que todo mundo sabe, mente vazia, oficina do diabo. Quinto, um hábito que enfraquece a força de vontade também abre portas para outros hábitos negativos. Sexto, as únicas limitações reais são aquelas impostas por nós mesmos, ou as que permitimos que coloquem em nossa mente. E sétimo e último, o sucesso normalmente está um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar. Essa daqui eu deixei até por último, porque, sensacional, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tá um passo de dar certo naquilo que ela é designada e ela acaba desistindo por força maior, ou por crítica, ou por medo de alguma coisa. E isso daí é muito comum. E vamos para os 7 insights que eu separei do livro. Vou falar da mesma forma que eu falei do autor, só que eu vou falar dessa vez com as frases mais curtas, certo? Bom, número 1, ter um propósito definido. Número 2, autodisciplina. E isso envolve 3 outros fatores, que é a alimentação, que é a sua saúde, o sexo, que é o desejo que você tem pelas outras pessoas, né? E a vontade de expressar opiniões imprecisas. Isso daí é sensacional, cara. Nossa, eu detesto palavra aqui, mano. Número 3, aprender com a adversidade. Número 4, a influência do ambiente. Toma cuidado onde você tá. 5, o tempo, que eu acho que pra mim é o fator principal. 6, a lei da harmonia, que envolve também a parte do ambiente. E 7º, a cautela. Fica sempre de zóio. Bom, e por fim, pra quem ficou até o final aqui, ó, eu queria deixar, na verdade, meio que um desafio pra vocês, que é assim, eu já vi vídeos que falam sobre, já estudei, porém eu não preferi passar nesse vídeo aqui pra criar uma curiosidade de vocês, que nada mais é que esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá um enfoque aqui, ó. Queria que vocês pesquisassem o que significa, que foi inclusive uma amiga minha que falou pra mim e me causou... Nossa, eu fiquei, ouriçado pra poder ir atrás disso. O que significa essas escritas aqui, ó? Essas daqui e essa daqui, ó. Que tá aqui, ó. Será que tá focando? Bom, mas é uma língua que, assim, você se for pesquisar no Google Tradutor, você não vai encontrar. Isso é fato. Só que, assim, se vocês pesquisarem bem, vocês vão achar. E vocês vão ficar impressionados pela quantidade de informação que vai trazer essa escrita aqui. Foi uma coisa que me causou um grande impacto, assim, pra finalizar o livro, sabe? Bom, rapaziada, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E espero que vocês aí que assistiram até o final agora possam também, de fato, trazer mais indicações de livro. Pra que eu possa me empenhar mais em leitura, na questão de leitura pessoal. E também pra poder trazer mais conteúdo sobre livros. Se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreva no canal e tudo mais, né? Só isso, não tem muito, eu não sou muito de... E passa o cu na mão, né? Passa o cu na mão. Exatamente, sempre bom. Passa o cu na mão, rapaziada. Passar o cu na mão aí o dia inteiro. Pode passar o cu na mão. Nós estamos juntos.